Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje continuaremos a falar sobre teologia sistemática e o assunto da vez é antropologia, a doutrina do homem. Nós vamos iniciar falando sobre a sua criação. Lá em Gênesis 1:27 diz que criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, nós observamos que o homem, ele é justamente a fruto da criação de Deus. Deus criou o homem lá no início de tudo. E em Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessante observarmos também que, de uma forma implícita, cremos que a Trindade esteve envolvida lá no ato da criação. Quando vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, encontramos as palavras façamos nossa e nossa. Quando diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais uma vez, uma tríplice afirmação, aqui em Gênesis 1, 27, quando diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Conforme o relato bíblico vai demonstrando, observamos então que Deus ele vai criar a mulher a partir da costela de Adão. Em Gênesis 2:7, o texto que nós já vimos, vai mostrar que Deus ali, ele formou o homem do pó da terra, soprou ali no seu nariz o fôlego de vida, então o homem passou a ser alma vivente. A partir dos versículos 21 a 23, nós vemos ali o processo da criação da mulher, da criação de Eva. Nós vimos então que Deus fez Adão dormir, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e dessa costela Deus então formou a mulher para o homem e trouxe para o homem. E o homem, quando viu a mulher, ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, a mulher foi criada a partir de Adão. Outro fato interessante, nós também podemos observar que os homens foram criados à parte dos animais. Deus criou os animais e depois então, com todo cuidado, modelou e formou então o homem, criando ele de forma diferente, mostrando aí a grande diferença entre homens e animais. Portanto, diferente do que muitos afirmam, o homem ele não é um animal. Por que o homem não é um animal? Em primeiro lugar, porque observamos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E surge uma grande dúvida: como assim imagem e semelhança de Deus? Já adiantando, nós podemos observar que a imagem e semelhança de Deus não diz respeito a algo físico. Em primeiro lugar, porque Deus ele não tem a estrutura física. Jesus Cristo afirma em João 4:24 que Deus ele é espírito. Então, Deus, sendo espírito, ele não tem ali uma estrutura física, não tem carne e osso como nós. Então, o que vem a ser essa imagem e semelhança de Deus? Primeiro, nós vamos observar que Deus é um ser pessoal. Nós já entendemos isso lá na doutrina de Deus. Deus ele possui emoções, ele possui vontade própria, Deus possui inteligência, e isso faz dele um ser pessoal. Portanto, a imagem e semelhança do homem em relação a Deus também tem em vista essa característica. Além do mais, o homem é um ser moral, ele já nasce com uma ideia do que realmente vem a ser certo e do que é errado. Também o homem, assim como Deus, ele vem ser eterno. Deus criou o homem para ser eterno. Nós nunca mais cessaremos de existir lá no futuro, ou estaremos distante de Deus eternamente, ou na presença de Deus eternamente. Além do mais, o homem ele também vem a ser um ser relacional, ou seja, ele se relaciona com outras pessoas. Assim como Deus, antes de criar o mundo, se relacionava ali entre a Trindade, em perfeita harmonia, assim também o homem foi criado para ser um ser relacional. Um homem ele tem que viver ali em sociedade, se comunicando entre uns e outros, e assim também, é claro, com o ser que nos criou, que é o próprio Deus. Agora, passando para a constituição do homem, como o homem é formado? Nós vamos ter duas linhas de pensamento na teologia. A primeira delas é a tricotomia. A tricotomia afirma que o homem ele é formado de três partes, ou seja, corpo, alma e espírito, onde irão fazer assim, aqueles que pensam dessa forma irão fazer a divisão. Corpo é uma coisa, alma é uma outra coisa e espírito também seria algo diferente.
Esse pensamento defende que o homem é formado por 3 partes. E eles pegam, apoiado ali em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por outro lado, também existe o outro pensamento, que são os dicotomistas. Os dicotomistas, adeptos da dicotomia, acreditam que a constituição do homem é formada de 2 partes. Essas 2 partes são a parte material e a parte imaterial, onde a parte material está ali o corpo físico e a parte imaterial é constituída de alma e espírito. Eles acreditam que alma e espírito são a mesma coisa, além, é claro, de coração, que sempre vai dar uma característica ali interna quando a Bíblia fala, além da sua própria consciência pessoal. Portanto, para o dicotomista, o homem é formado de corpo, onde alma e espírito são a mesma coisa, ou seja, parte material e imaterial. Por fim, nós vamos observar que após Deus criar o homem, ele deu certas responsabilidades para esse homem lá no Jardim do Éden. A primeira das responsabilidades foi para que este dominasse sobre a terra, ou seja, o homem seria o responsável ali por dominar, por estar realmente sendo aquele que é o responsável por toda a criação. Depois Deus disse para que o homem seja fecundo e se multiplicasse. Portanto, o mandamento de Deus para que o homem fosse fecundo surgiu já lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado no mundo. Além do mais, também Deus deu ao homem a responsabilidade de cultivar e guardar o Jardim do Éden, ou seja, antes do pecado entrar no mundo, Deus já tinha dado um trabalho para Adão. Portanto, o trabalho não é resultado ali do pecado entrar no mundo. E, por último, a responsabilidade que Deus também deu foi de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é aqui que nós observamos que o homem tropeçou, trazendo maldição e perdição para toda a humanidade. Meus amados, nós ficamos por aqui, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Espero que possamos ter uma iluminação daquilo que Deus realmente nos passou neste vídeo e possamos crescer cada dia mais no conhecimento do Senhor, tá? Obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de compartilhar, tá, esse vídeo com seus familiares, seus conhecidos, além de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês.